Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar os nossos estudos a partir do capítulo 6, página 109, números racionais. Na página 111, ele vai trazer para nós a definição do que seriam então os números racionais. Nós vamos perceber que ele traz a letra Q como símbolo. Por que Q? Porque as racionais ele vai incluir as frações e o Q vem de quociente, que é a divisão. Então, os números racionais agora, ele vai ter números em forma de fração e em números decimais. Então, se vocês observarem aqui, ele dá alguns exemplos, né? 3 quartos, 0,8, 1 sexto, menos 78,44, menos 1 sobre 9, 1,23 com o tracinho em cima, que nós vamos ver que é a indicação de dízima periódica. Então, o que ele traz aqui na definição? Que os números racionais, ou seja, Q, vai ser o número x, qualquer número, desde que ele seja representado em forma de fração, então a sobre b, onde a pertence aos inteiros e b também vai pertencer aos inteiros. A diferença é que o b ele vai ter que ser excluído o número zero, porque o b é denominador. Então, eu não posso fazer uma divisão por zero. Então, por isso, nesse caso, o A pode ser qualquer número, o B, exceto o zero. Aqui ele vai representar para nós a questão dos conjuntos. Olha que interessante. Assim como nos conjuntos dos números inteiros, engloba o conjunto dos naturais. O conjunto dos racionais engloba os inteiros, por isso que nós vamos ter essa representação. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Então, só lembrando que o racional vai vir da palavra razão, que seria o quociente. Então, racional, eu vou ter agora a representação em forma de fração e decimal. Na página 112, lá em cima, ele vai estar perguntando para nós algumas situações qual conjunto o número faz parte. Então, por exemplo, o alternativo A ele pergunta lá, o menos 6, ele é natural, ele é inteiro ou ele é racional? É isso que nós vamos ter que analisar. Então, você vai ler e vai colocar se ele pertence ou não pertence, dependendo do conjunto que ele está oferecendo para nós. Na sequência, o capítulo traz aqui como que eu posso transformar uma fração em decimal. Então, vamos pegar um exemplo para a gente poder analisar. Se eu tenho, por exemplo, 3 quartos, vamos analisar, 3 quartos, eu quero transformar em decimal. Então, como que eu faço? Eu divido 3 dividido por 4, tá? Eu vou transformar o 3 em 30 décimos, vou colocar 0, vírgula. Aí nós vamos fazer quanto? 7, 7 vezes 4 vai dar 28, vai sobrar 2, 25. E vai dar 20 aqui. Ou seja, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Então, eu posso transformar a fração em decimal. Então, nesse caso, os dois vão ser racionais. Por quê? Porque eu tenho o número expresso na forma de fração e na forma de decimal. Agora, o que é interessante observar? Que vamos supor que eu quero transformar 1/3 em fração. Em fração não, em decimal. Mesma coisa. Eu vou fazer 1 dividido por 3. Vou transformar em décimos, vou por 0, vou por 3. 3 vezes 3 vai dar 9, vai sobrar 1. Aqui eu vou para a casa dos centésimos, 3, vai dar 9, vai sobrar 1 de novo. Vou para a casa do milésimo, vai dar 9, ou seja, se você observar que não para. Então, 1/3 eu vou representar também por 0,333 infinito. Isso vai ser dízima periódica, então eu posso representar esse número de uma outra forma, 0,3 com uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima indica para mim que o período é 3. Então, toda vez que você vê um número, por exemplo, né? Você olhou lá, está lá, 0,14. Com uma barrinha, significa o quê? Que na realidade esse número é 0,14, 14, 14. Ele tem um período que repete, no caso, o 14. Vamos confirmar a definição do livro?
Então, ele traz para nós o quê? Que o decimal exato é todo número que apresenta uma quantidade limitada de algarismos depois da vírgula. Então, 3/4 eu vou ter 0,75, é limitado. Agora, o exemplo que ele deu foi 9/11, que deu 0,81, que eu vou ter a dízima periódica 81. Então, o que é período? É cada sequência de algarismos que se repete na parte decimal. Logo na sequência, na página 114, ele vai trazer para nós a questão de como eu vou poder, então, transformar, e aí tem os exercícios para eu fazer. Então, a alternativa A, ele está trazendo para nós 2/5. Como que eu vou transformar em fração de decimal? É só eu dividir 2 por 5. Então, a gente pode fazer exercício da página 114 e 115. Na página 116 é o contrário, ele vai dar um número decimal e vai pedir para a gente transformar em fração. Vamos só lembrar? Vamos pegar uns exemplos só para a gente lembrar aqui, ó. Se eu tenho um número, por exemplo, 0,5, eu tenho que olhar quantas casas tem depois da vírgula. Então, se eu tenho uma, quer dizer que esse número foi dividido por 10. Então, vai ser 5 por 10. Se eu tivesse, por exemplo, 0,19, significa que esse número foi dividido por 100. Então, vai ser 19 sobre 100. Então, 2 casas, 2 zeros. E se fosse, por exemplo, 254? Então, 3 casas, 3 zeros. 254 dividido por 1000. Então, toda vez que eu for analisar, uma casa depois da vírgula, 10. 2 casas, 100. 3 casas, 1000. Então, vamos pegar o primeiro exercício para a gente analisar? Então, exercício 3, página 116, o item A. Então, ele mostra lá, para eu transformar 1,28 em fração. O que eu tenho que olhar? Quantas casas tem depois da vírgula? Se é 2 casas, quer dizer que foi 100. 128. Tudo bem? Então, na sequência, a gente consegue fazer esse exercício aí. Na página 116, ele traz para nós aqui a questão da reta numérica, ou seja, como que eu represento agora o número racional numa reta. Então, vamos pegar um exemplo. Então, eu tenho uma reta, então vamos construir aqui, tá? Então, eu tenho 0, 1 positivo, 2 positivo, 1 negativo, 2 negativo, infinito para cá. Então, vamos supor que eu falo assim, eu quero representar o 3/4 na reta. Então, como que eu vou representar? Nós vamos dividir, né? Nós já fizemos a divisão e nós vimos que 3/4 vai ser 0,75. Qual que é a necessidade de eu dividir? Para eu poder localizar, porque se eu olhar a fração, eu não sei direito onde fica esse número. Agora, 0,75 eu sei. Vai ficar entre 0 e 1, tá? Mais perto do 1. Então, eu vou pegar, vou representar aqui, tá? Entre 0 e 1, 3/4. Então, o número em forma de fração 3/4, que vai ser 0,75. Por que eu fiz a conta? Para eu poder localizar aonde ficaria esse número. Tudo bem? Na página 117, a gente tem também exercício que é para a gente localizar o número, aonde ficaria na reta, né? Ou, no caso, entre quais números ficaria. Então, o exercício 4, ele traz lá a alternativa A assim, ó. A pergunta é, 17,25 fica entre quais números? 17,25, então ele vai ficar entre, né? Essa é a resposta que nós vamos dar, 17 e 18, tá bom? Por quê? Porque ele é um pouquinho mais que 17, mas não chegou ainda no valor do 18. É isso que o exercício está perguntando para nós, tá? O exercício 4 da página 117. Como que eu vou localizar? Ele está entre quais números, tá bom? Na página 118 é a mesma coisa, ele vai estar dando uma reta para nós,
tá? E para a gente localizar esses pontos mais ou menos aonde eles estariam na reta. Então, nós vamos observar. Então, observe os pontos da reta marcados com as letras e relacione com os números racionais, tá? Então, por exemplo, eu vou olhar letra G. A letra G está entre menos 3 e menos 2, só que está mais perto de menos 3. Então, você vai olhar nas alternativas aqui embaixo, tá? E vai analisar qual seria. É lógico, por exemplo, né? Quando eu tiver lá 7 sobre 6, eu vou ter que dividir para eu poder localizar na reta também, tá bom? Então, pessoal, por enquanto nós vamos ficando por aqui. Com essas informações, vocês conseguem então fazer os exercícios da página 110 até a página 118, tudo bem? Até a próxima!